Sejam todos, todas, bem-vindos ao Fala, o podcast crítico. Os temas de hoje são ciência, tecnologia e universidade pública. Prova de redação do vestibular da segunda fase, FUVEST 2020. Texto 2. Somente numa sociedade onde existe um clima cultural e que impulsa a curiosidade e o amor à descoberta sejam compreendidos e cultivados, pode a ciência florescer. Somente quando a ciência se torna profundamente enraizada como um elemento cultural da sociedade, é que pode ser mantida e desenvolvida uma tecnologia progressista e inovadora, tornando-se então possível uma associação íntima e vital entre tecnologia e ciência. Esta associação é uma característica de nossa época e certamente essencial para a manutenção de uma civilização com os níveis presentes de população e qualidade de vida, adaptado de FUVEST 2020. Vocês ouviram a leitura feita pelo nosso novo integrante da equipe do Fala. Seja bem-vindo, Carlos. Se apresente. Eu sou Carlos Alberto, estudante da terceira série do ensino médio, da Escola Estadual Jardim Silva II. Cláudio, agradeço pela oportunidade de participar do Fala, que além de ter como um dos objetivos a preparação de estudantes para Enem vestibulares, por meio da discussão de debates da atualidade, realiza também a divulgação científica e cultural. Esse é o episódio de número 4, 26 de junho de 2020, sexta-feira. Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Fala sobre o tema Luiz Leduino de Sales Neto, graduado em matemática e mestre em matemática pela Universidade Estadual de Campinas. Ele também é doutor em matemática aplicada pela Unicamp e professor das disciplinas de ciência e tecnologia, ciência da computação, matemática computacional, pesquisa operacional, inovação tecnológica e matemática aplicada na graduação e pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em São José dos Campos. Professor Leduino, seja bem-vindo ao Fala. Obrigado pela participação. Este texto que ouvimos, na abertura do programa, lido pelo Carlos, é da prova de redação do vestibular da segunda fase da FUVEST 2020. É sobre ciência e tecnologia. Professor, qual ou quais são as relações que existem entre ciência e tecnologia? Alô, Cláudio, muito obrigado pelo convite. Tenho acompanhado aí seus podcasts, são muito interessantes. Parabéns mesmo pelo trabalho desenvolvido. E esse tema da universidade pública, ciência e tecnologia, é muito interessante. A pergunta é muito boa. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Onde a gente busca soluções para enfrentar a pandemia de Covid-19, bem como seus efeitos. Então, hoje, eu vejo assim, não há muito uma separação, uma delimitação muito definida o que é ciência e o que é tecnologia. Por exemplo, essa semana aqui, pesquisadores aqui da Unifesp São José dos Campos, da área de biotecnologia, vê que até o nome já é uma junção de biologia, que é uma ciência básica, né? Busca respostas para entender como a natureza trabalha, como a natureza funciona, com tecnologia, que é gerar produtos, soluções para os problemas da humanidade. Então, um laboratório aqui, pesquisadoras e pesquisadores desse laboratório desenvolveram uma molécula capaz, com alta eficácia, para combater fungos. Então, isso deve gerar um novo produto, aí, um fármaco, que vai ajudar muitas pessoas que sofrem no combate, pessoas que têm o sistema imunológico afetado e não conseguem combater de maneira apropriada fungos, doença causada por fungos. Então, esse é um exemplo claro onde uniu biologia e tecnologia. Até o nosso curso de graduação e pós-graduação da área chama biotecnologia. Então, é um exemplo hoje
de que ciência e tecnologia estão totalmente interligadas, né? Sem a ciência básica, sem o desenvolvimento da ciência, a gente não consegue desenvolver soluções para a humanidade. E hoje também, por conta da Covid-19, muitos cientistas se deslocaram a sua área de pesquisa para desenvolver soluções ou responder perguntas relacionadas à Covid-19. Então, existe uma relação total, né? Diria simbiótica entre ciência e tecnologia. E também há muita tecnologia que ajuda a ciência, né? Então, existem muitos equipamentos, como o microscópio eletrônico de varredura, microscópios potentes que permitem encontrar soluções para ciência, respostas para a ciência básica. Então, tecnologia contribui com a ciência é fundamental para gerar tecnologia. Este trecho do texto de Oscar Sala, O Papel da Ciência na Sociedade, publicado em 1974, disponível no endereço www.revistas.usp.br/Revistória, fala da importância da ciência na sociedade. Pensando na atualidade desse texto, agora eu quero fazer a seguinte pergunta, professor. Qual é o papel que desempenha a universidade pública para essas duas grandes áreas muito importantes dos saberes e conhecimentos humanos, ou seja, a ciência e a tecnologia? Principalmente nesse contexto de combate à Covid-19, em que, mais uma vez, a ciência é convocada para responder a problemas e aos cuidados da saúde da população. Este texto, quando publicado em janeiro de 2020, o Brasil não conhecia a pandemia. Então, fica essa pergunta sobre que papel desempenha a universidade pública nessas duas grandes áreas. Legal, Cláudio, ótima pergunta, né? O papel da universidade pública aí no desenvolvimento da ciência e tecnologia. Bem, a universidade pública, ela trabalha com a formação, né? Então, formação de novos profissionais, em particular novos profissionais da área de ciência e de tecnologia. Até aqui em São José dos Campos nós temos um curso, quer dizer, todos os alunos que entram na graduação aqui do nosso campus fazem um curso chamado Ciência e Tecnologia, interdisciplinar de 3 anos, e só após a conclusão desse curso é que o aluno escolhe uma especialidade, engenharia, matemática ou biotecnologia, como eu comentei anteriormente. Então, mas a universidade também forma em todas as áreas, né? No caso a Unifesp, USP, Unicamp, Unesp, universidades do Brasil atuam nas mais diferentes áreas humanas, biológicas, exatas, área da saúde, ciências sociais aplicadas. Então, tudo para a gente continuar tendo pessoas, né, profissionais capazes de encontrar soluções para os problemas da humanidade ou ajudar a responder perguntas da humanidade. Então, sem a universidade, primeiro a gente não consegue formar, né? A gente não vai ter profissionais aptos a encontrarem soluções para problemas complexos da sociedade. Para a gente formar pessoas assim capazes de resolver esses problemas, pessoas com criatividade e formação que consigam encontrar soluções criativas e inovadoras para os problemas da sociedade, como o da Covid agora, né? Onde é um problema, uma pandemia, um vírus nunca antes visto, né? Dessa forma, onde é um problema novo e precisa de soluções novas. Então a gente precisa ter pessoas capazes de resolver esses problemas complexos. Então a universidade forma essas pessoas, e para formar ela precisa fazer também precisa fazer isso, né? O estudante tem que ter contato com a pesquisa científica, para ele conseguir, para ele aprender, para o estudante ser capaz, né, de desenvolver, quando formado, um novo conhecimento, uma nova solução, um novo processo. Então é fundamental que ele participe de processo de pesquisa. É por isso que a pesquisa está presente na universidade.
E também o estudante ele precisa trabalhar em contato com a sociedade, ou seja, essa pesquisa ela é uma pesquisa financiada pela sociedade, então ela tem que estar em contato direto com a sociedade. Isso a gente chama na universidade de extensão universitária, ou seja, levar aquilo que é feito na universidade de forma direta para a sociedade. Então, ensino, pesquisa e extensão, a gente diz que são indissociáveis na universidade. Realmente não tem como dissociar uma atuação da outra. Então, a universidade pública ela é fundamental principalmente para a formação, né, dessas pessoas que vão trabalhar em prol da sociedade depois de formada. E para isso, nesse processo, a pesquisa já contribui, né, a pesquisa científica de ponta já contribui não só com a formação, mas inclusive para encontrar respostas para os problemas da sociedade, como a gente está vendo agora na questão da Covid-19, tanto a entender, né, como que a doença evolui com o tempo, quais são as melhores formas de tratar a doença, quais são as vacinas, possíveis vacinas, os remédios, ou como mitigar os efeitos sociais dessa pandemia. Toda a pergunta, para todas essas respostas, estão saindo basicamente da universidade, né? E no caso do Brasil, principalmente das universidades públicas. Professor Leduino, considerando os problemas que nós tivemos com o financiamento da pesquisa científica no Brasil o ano passado e também este ano, eu gostaria que o senhor comentasse quais são as agências de pesquisa e qual a relação delas com as universidades públicas. Ótimo, Cláudio. Ótima pergunta. Bem, ciência, o desenvolvimento da ciência na universidade ou instituto de pesquisa, ele demanda financiamento. Primeiro das pessoas que vão trabalhar, né, dos professores, pesquisadores, quanto dos alunos que trabalham na pesquisa. Então, alunos de mestrado, doutorado, são pessoas formadas que precisam, né, sobreviver, precisam ser remuneradas. É um trabalho de pesquisa que ela desenvolve. Sem alunos, eu digo com muita clareza, não é possível desenvolver pesquisa. Sem o trabalho desses alunos, principalmente de mestrado, doutorado, mas também aqueles de iniciação científica, que são alunos ainda na graduação que estão aprendendo a fazer pesquisa. Então, sem esses três atores, mestrandos, doutorandos e alunos de iniciação científica, a pesquisa não se desenvolve, porque o professor ele não consegue desenvolver a pesquisa pela dimensão, pela complexidade, né? Um trabalho seja no desenvolvimento computacional, ou seja num laboratório, numa bancada, é um trabalho que exige, né? Ele está todo modelado para trabalhar com bolsistas. Então, infelizmente, nos últimos anos, principalmente ano passado, a gente teve um corte muito grande de bolsas de mestrado e doutorado. A grande agência financiadora de mestrado e doutorado no Brasil é a CAPES, ela está no âmbito do Ministério da Educação do Governo Federal. Mas a gente tem também o CNPq, que é uma instituição de financiamento à pesquisa nacional, que está dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O CNPq também tem tido seu orçamento reduzido ano a ano. O CNPq tem financiado mais projetos e, como eu disse, dentro dos projetos de pesquisa tem alunos de mestrado, doutorado e iniciação científica. E no estado de São Paulo, a gente tem o privilégio de ter a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é uma fundação considerada uma das melhores do mundo e que financia também bolsas de mestrado, doutorado, iniciação, projetos em geral. Então essas são as agências. Então, sem bolsista, o financiamento das bolsas de pesquisa, a pesquisa fica muito prejudicada, e sem os insumos também. Por exemplo, eu citei na primeira resposta a questão da biotecnologia. Então, você precisa de reagentes, precisa de insumos para pesquisa que não são baratos, que precisa, né, de investimento. E esse investimento não vem da universidade, o recurso da universidade é basicamente para ensino de graduação. Então, para financiar essas pesquisas, é preciso ter o fomento das agências, né? No caso de pesquisas, as principais no estado de São Paulo é a FAPESP, ligada ao governo do estado de São Paulo, e do Brasil, o CNPq. E para financiar a pós-graduação, a CAPES. E temos também a FINEP,
que financia projetos mais de grande porte na área de tecnologia, principalmente. Então, essas são as agências e, realmente, como você aponta, sem o financiamento adequado, a pesquisa fica muito prejudicada. Eu diria que se não tivesse havido os cortes que houve nos últimos anos, principalmente no ano passado, nas bolsas e nos recursos, a gente teria hoje uma resposta melhor ao enfrentamento à pandemia de Covid-19. Professor, além da participação da Unifesp e gerenciamento do teste da vacina para a Covid-19, vacina desenvolvida por Oxford, o senhor poderia dar exemplo de estudos tecnológicos e científicos desenvolvidos pela Unifesp e também na sua área? Legal, Cláudio. Olha, tem uma pesquisa que foi desenvolvida na Escola Paulista de Medicina, tendo como a líder da pesquisa a professora Helena Nader, que é professora de Bioquímica da Unifesp, que teve repercussão mundial, dado o potencial dela de ajudar no combate, aí, principalmente aos pacientes mais graves, que desenvolvem a forma mais grave da Covid-19, que é o papel da heparina, que é o anticoagulante, para pacientes graves aí da Covid-19. Então essa foi uma pesquisa feita em tempo recorde pela pesquisadores da Escola Paulista de Medicina, tendo como a liderança da professora Helena Nader. Então esse é mais um exemplo que teve grande impacto no mundo. E a gente aqui em São José, que somos da área de tecnologia e biotecnologia, então tem professores também trabalhando com busca de formas de enfrentar aí o vírus na área de biotecnologia. E eu sou da área, né, de matemática computacional, pesquisa operacional. A gente desenvolveu um projeto que começou lá no comecinho de abril. A gente entregou um sistema, está no ar, ele chama www.forecast.uti.unifesp.br, onde ele é uma ferramenta para auxiliar hospitais ou secretarias de saúde a prever a demanda por UTIs. A gente tem visto, né, que existe uma demanda grande de UTIs, alguns locais no mundo, como algumas cidades da Itália, esse sistema foi colapsado, ou seja, tinha mais pessoas precisando de UTI do que vagas, então isso gerou mortes evitáveis e mortes, digamos, muito sofridas, porque a pessoa não consegue respirar e não tem acesso a um respirador. Então a gente fez um software livre, que é acessado pelo site, onde hospitais e secretarias de saúde podem subir os dados dos seus pacientes, e a gente usa técnicas aí de estatística para prever o número de leitos ao longo do tempo, e também fazemos simulação computacional de vários cenários baseado no histórico de dados do hospital, ou da cidade, ou do estado, para prever o que a gente gera 1000 cenários, ou seja, 1000 casos, e pegamos no pior caso o que acontece. No pior caso, a gente detecta que não faltou leito de UTI, significa que a cidade, o estado está numa situação, digamos, tranquila até o momento. Mas se a gente consegue visualizar o pior caso, no dia 6 de julho, por exemplo, vai faltar UTI, já leito de UTI, isso é um sinal de alerta para o gestor ou aumentar o leito de UTI ou o sistema de saúde redirecionar pacientes para outro local, para outro hospital. Então essa ferramenta que a gente desenvolveu aí em um mês, com a participação de 11 pesquisadores, dos quais 5 estudantes, que tiveram um papel fundamental, ela está sendo utilizada por hospitais, secretarias municipais de saúde e estadual de saúde. Então esses são 2 exemplos, um onde eu tive diretamente envolvido, da área de computação, matemática, e outro na área mais de bioquímica, da Escola Paulista de Medicina, 2 exemplos que eu lembrei agora rapidamente. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. Um silêncio que ninguém ouviu. Leduino, eu sei que é uma pergunta muito ampla
que daria tema para todo um programa, muita conversa, muito debate. Mas eu quero saber a sua opinião sobre os desafios da ciência, tecnologia e da universidade no contexto atual do Brasil, de crise econômica, política e também sanitária. Cláudio, essa pergunta é importante, né? Relevante e complexa. Realmente hoje a gente vive é uma opinião pessoal, tá? Do que eu visualizo, um ataque muito grande à universidade pública, a começar pelo presidente da República, né? Passando por todo o governo praticamente, de um ataque sistemático à universidade, né? A gente viu o ex-ministro da Educação falar coisas muito, inverdades muito gritantes, como a questão de que na universidade tem balbúrdia, tem orgias, consumo, plantação de maconha, né? Ele disse que, bem, todo mundo que convive, que frequenta a universidade, sabe que passa longe disso. Só que aqueles que não convivem, né, com a universidade, às vezes podem acabar acreditando, ainda mais que são autoridades públicas falando, né? Então eu vejo uma ameaça, não só por esse discurso, mas na prática também por meio do corte de verbas, né? Então o corte de verbas acaba asfixiando a universidade, acaba impossibilitando o pleno desenvolvimento das nossas atividades. Então há um ataque da reputação, né, para jogar a população contra a universidade, e ao mesmo tempo um corte de verbas que visa inviabilizar a universidade pública. Sem a universidade pública, o Brasil ficaria totalmente dependente de outros países, em particular, por exemplo, dos Estados Unidos, parece ser a intenção deste governo. E o que acontece, né, de a gente ficar dependente? Agora na Covid-19 a gente viu como o Brasil não tinha uma capacidade instalada de produção de respiradores, a gente ficou dependente de outros países, e alguns respiradores foram até confiscados, né, por outros países. O Brasil já tinha comprado. E houve superfaturamento, então o Brasil ficou dependente até de máscaras, né, de EPIs, ficou dependente de outros países, sendo que isso poderia ser produzido aqui no Brasil, né? Um país que produz aviões. Aqui em São José dos Campos a gente tem a sede da Embraer, que é a terceira maior companhia de aviões do mundo. Isso por quê? Porque lá atrás foi investido muito recurso no ITA, e depois do ITA, os engenheiros formados no ITA criaram a Embraer. Então, sem universidade pública, o país ficaria totalmente dependente, seria um país totalmente subdesenvolvido e talvez de maneira permanente. Então, esse é um risco muito grande, não da universidade pública em si, né? É um risco da sociedade brasileira. Astro pelo céu em movimento e o som do gelo derretendo, o barulho do cabelo em crescimento e a música do vento, e a matéria em decomposição, a barriga digerindo pão, explosão de semente sobre o chão, diamante nascendo do carvão. Sei que já fiz muitas perguntas, porém eu gostaria que comentasse sobre a importância e os desafios da popularização da ciência e da tecnologia da universidade pública, porque eu penso que esse é um compromisso que nós temos com a população que a financia. Concordo totalmente, Cláudio. Isso é um ponto que talvez eu posso dizer como professor pesquisador, não dei muita atenção ao longo da minha carreira, mas que a gente precisa melhorar. A gente tem que reconhecer que a universidade ficou muito fechada em si mesma, e a gente precisa mostrar o que é feito nela, que é extraordinário, é bonito, o processo é emocionante de pesquisa. Então a gente precisa levar isso, precisaria ser uma política pública, né? Mas mesmo que hoje a gente não possa contar com o governo federal, nós como universidade pública devemos implementar programas, e contamos muito com os jovens, com os estudantes que são muito melhores do que nós, por exemplo, na questão de desenvolvimento de canais, de vídeos, do uso das redes sociais.
Então, as redes sociais foram muito usadas aí para disseminação de fake news, a gente tem que usar ela para a disseminação do conhecimento. Então, esse é um ponto que eu concordo, a gente tem que avançar, é um desafio, mas junto com essa juventude aí que domina muito bem essas novas tecnologias de comunicação digitais, acho que a gente tem um potencial grande de levar o que é feito na universidade à população em geral. Professor Leduino, gostaria que deixasse uma mensagem aos estudantes do ensino médio que querem ingressar na universidade, querem trabalhar com ciência, tecnologia, que estão planejando a sua vida nesse momento tão difícil. Primeiro, eu gostaria de expressar minha solidariedade a todos os estudantes do ensino médio, né, porque é um momento, né, bem angustiante já, de forma natural, esse momento de prestar um vestibular, o Enem, essa disputa que tem, né, por vagas. Infelizmente, a gente ainda tem poucas vagas em instituições públicas no Brasil, ensino superior, deveria ter muito mais. Em estados como o estado de São Paulo, 90% dos estudantes estão em instituições privadas. Então, minha solidariedade desde já, porque além da ansiedade, da angústia natural, esse ano nós temos aí a pandemia que afeta, né, o psicológico de todo mundo, em particular dos estudantes do ensino médio. Mas que não desistam, né? A gente está vendo aí na pandemia a importância que tem o conhecimento, a ciência, a educação. Então não desistam, por mais que seja difícil o momento, ele vai passar, né? Primeiro é cuidar da saúde, da família, e continuar aí nos estudos, porque a gente precisa de vocês para mudar o mundo também, né? Então a gente precisa ter vocês aqui na universidade, para vocês, junto com a gente, encontrar soluções para os problemas complexos da sociedade. Acho que esse deve ser o propósito, né? Entrar na universidade para ajudar a melhorar aí a humanidade. Então não desistam, por mais que o momento seja difícil, a gente aguarda vocês na universidade. Precisamos de vocês aqui. Professor Leduino, muito obrigado pela sua participação no Fala. O senhor contribuiu muito para a nossa compreensão sobre ciência, tecnologia e universidade pública. Muito obrigado, Cláudio. Gostei muito das perguntas, me fez pensar bastante. São perguntas que eu vou continuar pensando, né? Que fazem a gente refletir a nossa prática, a nossa vivência. Muito obrigado pela oportunidade novamente e parabéns pelo programa. Um abraço a todos e todas. Acompanhe, divulgue e compartilhe o Fala nas mídias digitais e redes sociais. O nosso projeto não tem monetização. Ele é feito para a educação pública e gratuita. Até mais. Este episódio teve trechos da música O Silêncio, cantada por Arnaldo Antunes, retirada do canal Arnaldo Antunes, do canal do artista no YouTube. Até o próximo Fala. Homem, pedra, planta, bicho, flor, luz elétrica, TV, computador, batedeira, liquidificador. Vamos ouvir esse silêncio, meu amor, amplificado no amplificador do estetoscópio do doutor, do lado esquerdo do peito, esse tambor.